Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi a aula 2? Tranquila de resolver? Foi tranquila, né? Agora a gente vai fazer juntos a aula número 3, tá bom? Essa aula também é uma aula que já está fechada, mas a partir de amanhã eu vou reabrir para que você possa recuperar esse conteúdo, então faz junto comigo, tá? Então, para a gente começar essa aula, a gente precisa saber qual é o assunto. O assunto é propriedade das potências. A gente viu isso antes de sair para o recesso, tá? Antes de sair todo esse caos, todo esse problema que deu aí com o coronavírus. Como a gente trabalha com as propriedades, certo? Ah, professora, dá para fazer sem resolver a propriedade? Dá para fazer sem resolver pela propriedade. Resolve pelo cálculo normal da potência. Dá mais trabalho, mas dá para fazer, tá? Mas se você está afim de aprender as propriedades, então vamos lembrar lá. Primeira propriedade é a propriedade da soma de expoentes. Quando é que a gente soma? Quando eu tenho bases iguais e uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, certo? Vejam que eu tenho bases iguais, 3 e 3, tenho uma multiplicação entre as minhas potências, então eu vou somar os meus expoentes, tá bom? Então, aconteceu bases iguais e multiplicação, eu somo os meus expoentes, certo? Não esqueça disso. Então, aqui eu teria, no final desse cálculo, 3 elevado à quinta potência. Repeti a base 3, somei os expoentes 3 mais 2, certo? Primeira propriedade. Multiplicação de bases iguais, repito a base, somo o expoente. Ok, segunda propriedade, divisão de bases iguais. Se eu tenho uma divisão de bases iguais, eu vou repetir a base, mas nesse caso eu vou subtrair os expoentes. Então, olha o exemplo. Digamos que eu tenho 3 à oitava potência dividido por 3 à quarta potência, certo? O que eu vou fazer? Olha lá, bases iguais. Agora, no meio é uma divisão. Se é divisão, eu vou subtrair, vou diminuir os expoentes, tá bom? Nesse caso, 3 à oitava dividido por 3 à quarta vai ser a mesma coisa que 3 elevado à oitava menos quarta potência, tá? Então, o resultado dessa conta seria 3 à quarta potência, 8 menos 4, certo? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade fala em potência de potência, tá? Como assim? Digamos que eu tenha 2 elevado à terceira e tudo isso está elevado ao quadrado. O que significa que é 2 à terceira vezes 2 à terceira. 2 à terceira vezes 2 à terceira, a gente já viu na primeira propriedade. Vezes, repete a base, soma o expoente. 3 mais 3, 6. Que é a mesma coisa que 3 vezes 2, 6, tá bom? Então, quando eu tenho esse caso aqui, potência de potência, existe um parênteses que está fazendo com que o expoente seja tanto da base quanto do expoente interno, você vai fazer a multiplicação de expoentes, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta seria 2 à sexta, tá? Entendido? 3 propriedades. Você vai precisar das 3 para resolver os exercícios daqui para baixo. Então, aqui exercício, que aqui está como número 4, mas é número 1, tá? Qual é o resultado da expressão numérica abaixo? Lembra que você precisa de papel e caneta para a gente trabalhar junto. Você resolve aqui comigo, marca as suas respostas, depois vai para o aplicativo e insere lá as suas respostas, tá bom? Então, ele tem lá 5 ao cubo, dividido por 5, vezes 5 à quarta, dividido por 5, vezes 5 à quinta, dividido por 5, dividido por 5 à sexta, menos 5, tá? Veja que todas as bases são
iguais. O que está alterando são os expoentes e as operações de multiplicação, divisão, multiplicação e divisão, com excesso da última, que é uma subtração. Cuida disso, tá? Lembra que na ordem a última conta que você vai resolver é a subtração. Então, você vai trabalhar somente com os expoentes. Multiplicação soma, subtração diminui, tá bom? Não esquece que toda vez que o expoente não está aparecendo, é porque é um só, tá? Quer dizer que é aquele número escrito apenas uma vez. Então, é 5 ao cubo dividido aqui, né? A gente tem 5 ao cubo dividido por 5 elevado a 1, vezes 5 à quarta e assim por diante, tá bom? Dá um pause no vídeo, resolve a tua conta e depois marca com a tua resposta. Não esquece que as tuas respostas, elas têm que estar aqui, tá? Vai ser uma dessas respostas aqui é tua. Se não deu algum valor desses, refaz com a tua conta que aconteceu algum probleminha aí no meio do caminho, tá bom? Se ficar com dúvidas ainda, deixa um comentário aqui embaixo ou manda no WhatsApp da professora ou conversa lá no Class, tá bom? Próxima questão. Reduz a uma só potência. Aqui é a aplicação direta da propriedade, certo? Que nós conversamos lá. Letra A, primeiro exemplo aqui, tá bom? Já vou dar isso aqui para vocês já de bandeja, né? Presente da prof. 5 à sexta, 5 ao quadrado, bases iguais. Sinalzinho do meio, vezes. Então, vezes vira mais. Então, aqui a gente vai ter 5, 6 mais 2, 8. 5 à oitava potência. Professora, não consigo reescrever isso. Escreve lá. 5 elevado à oitava potência. 5 elevado a 8, tá? Escreve com palavras mesmo que a professora entende, tá bom? E assim você vai fazer a letra B, a letra C e todas as outras, tá? Não esqueça que na matemática o que importa é a propriedade, não importa o número ou a letra que está sendo trabalhado, tá bom? Aí a gente tem todas as propriedades aqui sendo trabalhadas e acabou a lista, tá bom? Então veja que essa é uma lista curta e rapidinha de ser feita, tá? Vamos terminar e vamos passar rapidinho para a lista número 3. Tamo junto, vamos resolver todos esses exercícios para que a gente fique certinho para o nosso retorno, tá bom? Abraço, dúvidas, coloquem aqui embaixo, manda no WhatsApp ou manda no Class para a professora. Abraço!